Eu não fazia ideia de que, durante os 18 meses anteriores à sua morte, meu pai vinha reunindo provas contra minha própria madrasta. Eu não sabia que ele havia contratado um advogado em segredo, escondido uma gravação em um arquivo do outro lado da cidade ou colocado meu nome em um envelope que esperava nunca precisar me entregar. Tudo o que eu sabia, 3 dias depois do enterro, era que um antigo sócio dele tinha me ligado às 9 da noite e dito 6 palavras que mudariam completamente a minha vida: não conte a Diane que liguei. Naquela época, eu ainda estava vivendo praticamente de uma mochila no quarto onde passei a infância. Só que eu ainda não imaginava quanto aquela ligação me custaria. A casa em Richmond continuava quase igual desde que eu saí, 12 anos antes, para o treinamento militar. O terceiro degrau ainda rangia, e a cozinha ainda carregava aquele cheiro familiar de café moído do meu pai, mesmo que ele não preparasse uma única xícara havia dias. Meu uniforme de gala permanecia pendurado na porta do armário, exatamente onde eu o deixara depois do funeral. O tecido ainda tinha uma marca discreta da longa viagem de carro que fiz no dia da cerimônia. Eu ainda não estava pronto para entrar naquela casa de verdade. Diane, porém, parecia ter assumido o papel de viúva como se tivesse ensaiado para aquilo a vida inteira. Vestia preto, falava baixo e mantinha a mão sempre pousada em algum lugar do meu corpo, no ombro, no braço ou nas costas. Preparava chá que eu nunca havia pedido, ajeitava os arranjos de flores da sala 2 vezes por dia e tentava manter tudo sob controle. Na terceira manhã, ela me encontrou na cozinha e finalmente disse o que provavelmente estava esperando para falar desde a leitura do testamento. Seu pai queria garantir que eu ficasse bem. Espero que você consiga respeitar isso. Eu respondi que dinheiro não me interessava. E era a verdade. Passei minha vida adulta aprendendo a viver com pouco, carregando uma mochila e seguindo de um lugar para outro. Nunca pensei em herança. Nem durante os períodos longe de casa, nem nas viagens de volta, nem naquela estrada em que recebi a notícia de que meu pai havia morrido. O que eu queria era entender como um homem que organizava os documentos fiscais por cores e guardava recibos de mais de 15 anos atrás poderia ter partido sem deixar sequer uma mensagem para mim. Ele deixou tudo mais simples antes de morrer, Diane explicou enquanto dobrava um pano de prato com uma atenção exagerada. A casa, as contas, agora sou eu quem cuida de tudo. É melhor assim. A palavra simples ficou presa na minha cabeça. Algo nela parecia errado, como uma pedra jogada em água parada. Meu pai nunca foi um homem de simplificar as coisas. Ele guardava 3 cópias de cada documento e fazia backup de tudo em um HD externo que chamava, brincando, de pasta do fim do mundo. Mas o luto consegue enfraquecer até os instintos mais fortes. Então deixei passar. Convenci a mim mesmo de que estava vendo problemas onde não existiam. Naquela semana, eu inventei muitas desculpas para não pensar demais. Naquela noite, sentei na varanda dos fundos com uma cerveja na mão. Eu ainda observava os irrigadores da casa vizinha quando meu celular vibrou sobre o corrimão. E foi naquele instante que tudo começou a mudar. Charles Bennett. O chefe do meu pai. Pelo menos era assim que eu sempre o conheci. Mas ele também era amigo da família, alguém que fazia parte da nossa vida havia décadas, com ligações aos domingos e convites para o dia de ação de graças. Eu não falava com ele desde o funeral. Naquele dia, ele apertou minha mão por tempo demais e disse: "Precisamos conversar, Emily." O tom de sua voz não combinava nem um pouco com a conversa superficial ao redor. "Você está sozinha?" ele perguntou. Não houve cumprimento nem palavras de condolências. Olhei pela porta de vidro. A silhueta de Diane passou diante da janela da cozinha enquanto ela lavava uma caneca. "Estou", respondi, baixando a voz. "Seu pai deixou uma coisa comigo." No começo, pensei que fosse algo sentimental. Talvez um relógio, uma carta ou algumas fotografias antigas daqueles churrascos da empresa dos quais eu reclamava quando era adolescente. Até cheguei a sorrir, imaginando alguma lembrança emocionante. Então Charles mudou completamente o tom. "Emily, preciso que você venha ao meu escritório amanhã de manhã." "Sozinha?" O sorriso desapareceu do meu rosto antes mesmo de eu entender o motivo. Aquela voz me era familiar. Era o mesmo tom que eu havia escutado em outra fase da minha vida, usado por comandantes quando precisavam avisar que os planos de uma missão tinham mudado. "Por que sozinha?" Houve um silêncio tão longo que cheguei a pensar que a ligação tinha caído. "Porque,
Até eu entender exatamente o que seu pai descobriu, não sei em quem você pode confiar. Minha mão apertou o corrimão da varanda. Atrás de mim, a água que escorria pela calha caía no concreto em intervalos regulares, como o ponteiro de um relógio. Descobriu o quê? Perguntei. Charles, do que você está falando? Ele não respondeu diretamente. Antes de desligar, porém, disse algo que ficaria repetindo na minha cabeça durante toda aquela noite, muito depois de a luz da varanda atrair as primeiras mariposas e a cerveja esquentar na minha mão. Seu pai acreditava que você poderia estar em perigo. A ligação caiu. Fiquei sentada ali por alguns segundos, olhando para a tela do celular enquanto ela escurecia na minha mão. Meu treinamento assumiu o controle quase automaticamente. Avaliar a situação. Não entrar em pânico. Reunir informações antes de tomar qualquer decisão. Mas 8 anos de serviço nunca tinham me preparado para aquele tipo específico de medo. O pior não era saber que existia algum perigo. Era não saber se a ameaça estava do lado de fora daquela casa ou se já fazia parte dela. Quando finalmente me virei para entrar, quase esbarrei em Diane. Ela estava parada na porta, os braços cruzados de maneira descontraída sobre o cardiga, me observando com uma expressão difícil de decifrar sob a luz fraca da varanda. Por fora, parecia tranquila. Mas havia algo mais frio escondido naquele olhar, como uma fina camada de gelo começando a se formar na superfície de um lago. Quem era? Ela perguntou. Foi a primeira vez na minha vida que menti para Diane. Alguém da base, respondi. Ela sustentou meu olhar por um segundo a mais do que deveria. Depois sorriu, desejou boa noite e entrou novamente na casa. Fiquei ali depois que ela voltou para dentro, olhando para o lugar onde Diane estava segundos antes. Pela primeira vez desde o funeral, percebi que aquilo já não era apenas sobre lamentar a perda do meu pai. Eu estava começando a investigar o que realmente havia acontecido. Naquela noite, não consegui dormir. Deitada na minha antiga cama, fiquei observando o ventilador no teto girar lentamente, enquanto as palavras de Charles se repetiam na minha cabeça até perderem o sentido: você pode estar em perigo. Quando amanheceu, eu já tinha convencido a mim mesma de que estava exagerando. Talvez fosse apenas a combinação entre o luto e a desconfiança de um velho amigo da família. Um telefonema estranho em uma terça-feira difícil. Nada além disso. Quase consegui acreditar nessa explicação até chegar ao estacionamento da Bennett Infrastructure Group. Charles estava parado pessoalmente diante da entrada principal, esperando por mim. Ele poderia ter mandado alguém da recepção me buscar, mas estava ali, como se soubesse que aquela conversa não podia esperar. Eu não estava usando meu uniforme. Disse a mim mesma que era porque estava fora de serviço. Mas a verdadeira razão era bem diferente. Eu não queria entrar naquele lugar como a capitã Whittaker. Queria entrar como filha de Robert Whittaker. De jeans, usando a velha jaqueta de flanela do meu pai e com o cabelo preso. Sem nenhuma barreira entre mim e aquilo que eu estava prestes a descobrir. Charles me conduziu pelos escritórios da frente sem dizer uma palavra. Seguimos por um corredor que eu conhecia desde criança. Quando era pequena, costumava ficar desenhando com giz de cera na sala de descanso enquanto meu pai terminava suas reuniões. Ele abriu a porta de uma pequena sala de conferências com as persianas fechadas e deu espaço para que eu entrasse primeiro. Parei na entrada. Havia um homem sentado na outra extremidade da mesa. Eu nunca o tinha visto pessoalmente. Devia ter uns 60 anos e mantinha uma pasta de couro ao lado da cadeira, segurando-a com tanta firmeza que parecia não querer soltá-la. Assim que me viu, levantou-se e ajeitou o paletó por puro hábito. Emily, disse Charles, fechando a porta atrás de nós. Este é Daniel Mercer. Ele trabalha com direito sucessório. Seu pai o contratou 11 dias antes de ser internado no hospital. Eu conhecia aquele nome. Diane havia mencionado Daniel meses antes, de maneira casual. Ah, Daniel? Não usamos os serviços dele há anos. Ela tinha falado aquilo como quem descarta um detalhe sem importância. Mas, olhando para ele agora, não tive a impressão de estar diante de alguém que havia simplesmente sido dispensado anos atrás. Parecia um homem que carregava um segredo pesado havia muito tempo e finalmente encontrava alguém para quem poderia entregá-lo. Daniel empurrou um envelope pela mesa na minha direção. Reconheci imediatamente a letra do meu pai. As letras grandes, firmes, marcadas com força no papel.
Somente para Emily. Minhas mãos permaneceram imóveis. Eu ainda não estava pronta para abrir. Antes precisava entender onde estava pisando. Anos de treinamento me ensinaram uma coisa simples: não tire conclusões antes de conhecer o quadro completo. Seu pai veio até mim, Daniel começou, porque suspeitava que Diane tivesse acessado contas que ela não tinha autorização para administrar. Ele fez uma pausa. No começo, ele não sabia se aquilo era apenas um mal-entendido. Não queria acusá-la sem provas. Por isso, pediu que eu investigasse. Investigar o quê? Perguntei. Charles respondeu em voz baixa. Dinheiro. Essa é a resposta curta. Daniel abriu uma pasta e a virou na minha direção. Em seguida, espalhou sobre a mesa de madeira polida vários extratos bancários impressos. Algumas linhas estavam destacadas e várias datas tinham sido circuladas em vermelho. Durante aproximadamente 18 meses, cerca de $186 mil saíram de uma conta particular do seu pai. Não era uma conta conjunta, nem uma conta do casal. Era exclusivamente dele. O dinheiro foi parar em uma conta controlada por Diane. Ele fez uma pausa. As transferências foram divididas em valores menores. Nenhuma delas era autossuficiente, isoladamente, para chamar a atenção do banco. Fiquei olhando para aqueles números até começarem a ficar levemente borrados. Minha cabeça calculava os valores automaticamente, do mesmo jeito que meu treinamento me fazia identificar saídas e pontos de risco em um ambiente sem sequer perceber. $186 mil. Aquele dinheiro não tinha simplesmente desaparecido. Tinha saído da conta do meu pai aos poucos, enquanto ele ainda confiava na mulher que estava recebendo tudo. E tem mais, Charles disse. O tom de sua voz fez com que eu levantasse os olhos. Seu pai tinha uma participação minoritária nesta empresa. Era parte de um antigo acordo de remuneração, feito quase 20 anos atrás. Hoje, essa participação vale pouco menos de $1,8 milhão. A sala ficou em silêncio. Daniel continuou. Diane acredita que essa participação passa automaticamente para ela. Na verdade, ela chegou a dizer isso para algumas pessoas. Só que seu pai alterou o planejamento sucessório 6 semanas antes de morrer. Sentei devagar. Não porque minhas pernas tivessem falhado, mas porque precisava de alguns segundos para processar tudo aquilo. Eu ainda não estava com raiva. Também não senti alívio. Era algo mais difícil de explicar. Parecia que o chão havia se deslocado silenciosamente alguns centímetros sob uma casa que eu achava conhecer por completo. Por que ele simplesmente não me contou? Perguntei. Minha voz falhou um pouco na última palavra. Charles se inclinou sobre a mesa e apoiou os braços diante de si. Quando me encarou, não havia pena em seus olhos. Era quase respeito. Porque seu pai não estava tentando deixar dinheiro para você, Emily. Ele estava tentando descobrir quem estava tirando o dinheiro dele. Charles respirou fundo antes de completar. Ele amava Diane. Não queria acreditar que estava enganado sobre ela. Mas também não queria continuar fingindo que não havia nada acontecendo. Daniel então abriu novamente sua pasta de couro e colocou um pequeno pendrive sobre a mesa, ao lado do envelope com meu nome. Antes de abrir qualquer um dos dois, Charles disse, há outra coisa que você precisa saber. Esperei. Do lado de fora da sala, o escritório continuava funcionando normalmente. Eu conseguia ouvir uma impressora trabalhando, alguém rindo alguns metros adiante e o som abafado de uma conversa. Aquilo me pareceu quase absurdo. O mundo inteiro deveria ter parado diante do que estava acontecendo naquela sala, mas ninguém lá fora fazia ideia. Diane veio falar comigo, Charles continuou. Na manhã seguinte à morte do seu pai. Por quê? O maxilar dele se contraiu levemente. Foi a primeira vez que percebi uma falha em sua postura controlada desde que eu havia chegado. Ela fez uma pergunta muito específica. Ele me encarou. Quis saber se Robert tinha deixado alguma coisa aqui para você. Senti um arrepio subir pela nuca. Era o mesmo instinto que tantas vezes havia surgido durante meu serviço, aquele alerta quase imperceptível que aparecia um instante antes de alguma coisa dar errado. Diane não tinha ido ao escritório de Charles para falar sobre o luto. Ela queria descobrir o que eu poderia saber.
E havia feito isso antes mesmo de as flores do funeral começarem a murchar. Pouco depois, Charles me deixou sozinha na sala de conferências com um laptop, um par de fones de ouvido e o pendrive que Daniel havia colocado sobre a mesa. Tenho algumas ligações para fazer, ele disse. Mas eu suspeitava que havia outro motivo. Charles sabia que, qualquer que fosse o conteúdo daquele dispositivo, eu precisava ouvi-lo sem ninguém por perto. O arquivo tinha sido identificado com uma data, 11 dias antes de meu pai ser internado pela última vez. Fiquei quase um minuto inteiro com o dedo sobre o touchpad antes de apertar o botão para reproduzir. Era aquela mesma hesitação que sentimos diante de uma porta quando sabemos que, depois de abri-la, não existe mais como voltar atrás. Não era um vídeo. Não havia nenhum testamento dramático digno de um filme de Hollywood. Era apenas uma gravação de áudio feita no que reconheci como o escritório de Daniel. A voz do meu pai surgiu nos fones. Estava mais fraca do que eu lembrava, desgastada pela doença sobre a qual ele nunca havia reclamado comigo durante nossas ligações. Minha filha, se você está ouvindo isso, é porque eu não consegui resolver tudo sozinho. Segurei com força a borda da mesa. Não ouvia meu pai me chamar daquele jeito desde que eu tinha uns 19 anos. Foi o suficiente para abrir uma ferida que eu nem sabia que ainda estava ali. Ele explicou tudo de maneira simples, como sempre fazia. Falava como quem analisava uma planta de construção, organizado, direto e sem desperdiçar palavras. Ele havia começado a perceber que dinheiro estava desaparecendo quase 2 anos antes. Diane sempre tinha uma explicação pronta. Reformas na casa, despesas médicas, ajuda financeira aparentes. Algumas justificativas realmente faziam sentido. Outras, quando ele decidiu conferir pessoalmente, simplesmente não resistiam à análise. Com o tempo, meu pai conseguiu rastrear parte do dinheiro até uma empresa registrada em nome de Kyle, filho de Diane do primeiro casamento. Eu havia encontrado Kyle talvez 4 vezes em reuniões de família, mas nunca tivemos qualquer proximidade. Kyle tinha investido uma quantia considerável em um projeto imobiliário que acabou fracassando. O resultado foi uma montanha de dívidas que ninguém da família sabia que existia. Meu pai não contou aquilo com a voz de alguém buscando vingança. Mesmo debilitado, havia tristeza em suas palavras. Ele não queria destruir o casamento. Em vez disso, confrontou Diane diretamente. Ela chorou, pediu desculpas e prometeu devolver o dinheiro. Meu pai acreditou nela. Ou talvez tenha escolhido acreditar. Eu conseguia perceber isso no silêncio que ele fez antes de continuar. Mas então encontrei minha assinatura em um documento que não me lembro de ter assinado. Foi naquele momento que tudo mudou para ele. Não era mais apenas uma questão de dinheiro. Era falsificação. Depois disso, meu pai parou de confrontar Diane. Em vez de discutir, começou a registrar tudo em silêncio, da mesma forma metódica com que documentava um problema em algum projeto da empresa. Datas, valores, cópias dos documentos e registros guardados em lugares onde ele acreditava que ela jamais procuraria. Então comecei a lembrar das ligações que tivemos durante aquele último ano. Quase sempre ele fazia a mesma pergunta. Quando você vai voltar para casa? Eu sempre imaginei que fosse apenas saudade. Um pai sentindo falta da filha que estava longe. Agora, porém, comecei a pensar que talvez houvesse outro motivo. Talvez uma parte dele estivesse tentando me trazer de volta para Virgínia antes que fosse tarde demais. Talvez ele quisesse me contar tudo pessoalmente antes de não ter mais tempo. E, como se soubesse exatamente para onde meus pensamentos estavam indo, a voz dele surgiu novamente nos fones. Não transforme isso em culpa. Você estava exatamente onde precisava estar. Precisei interromper a gravação. Apoiei a palma da mão sobre os olhos e respirei fundo, tentando recuperar o controle da maneira que havia aprendido durante os anos de serviço. 4 segundos inspirando. Segurar. 4 segundos soltando o ar. Quando finalmente me senti estável, apertei o play novamente. As últimas palavras do meu pai foram as que mais permaneceram comigo. Não enfrente Diane porque está com raiva. Primeiro descubra a verdade. Então a gravação terminou. Fiquei muito tempo naquela sala de conferências em silêncio, ainda usando os fones, mesmo sabendo que não havia mais nada para ouvir além daquele leve chiado de uma gravação vazia. Era estranho.
Eu esperava sentir raiva, talvez até uma vontade imediata de confrontar Diane. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, senti algo muito mais firme tomando conta de mim, como uma bússola finalmente encontrando o norte. Meu pai não havia deixado uma arma nas minhas mãos. Ele havia deixado um método. Uma forma de agir. Naquela tarde, voltei para casa e fiz exatamente o contrário do que meus instintos mandavam. Não contei nada a ninguém. Entrei naquela casa e me comportei como se ainda acreditasse que minha madrasta era exatamente quem dizia ser. Foi mais difícil do que qualquer treinamento que eu havia enfrentado no exército. Diane estava na cozinha quando cheguei. Ela levantou os olhos e sorriu para mim com uma expressão calorosa. Pela primeira vez, porém, eu não apenas aceitei aquele gesto. Eu o observei. Como foi sua manhã? Ela perguntou. Tranquila. Resolvi algumas coisas. Ela sentiu enquanto mexia uma panela no fogão, embora o conteúdo mal precisasse ser mexido. Então, sem sequer olhar para mim, comentou. Seu pai sempre dizia que o exército tinha deixado você desconfiada demais. Você vive procurando uma segunda intenção em tudo. Eu não respondi. Apenas sorri daquele jeito controlado que usamos diante de alguém cuja autoridade começamos a questionar, mas ainda não temos motivos suficientes para confrontar abertamente. Naquela noite, subi até o antigo escritório do meu pai. Não estava procurando nada específico. Eu só precisava ficar alguns minutos em um lugar que ainda carregava o cheiro dele. Abri a gaveta onde ele costumava guardar documentos antigos. Era aquela que sempre emperrava um pouco quando puxávamos. Estava destrancada. E vazia. Então olhei para a prateleira do armário. A caixa de arquivo que meu pai mantinha ali havia desaparecido. Era uma caixa que ele havia identificado com sua letra organizada, documentos. Fiquei parada na porta por um longo tempo. A luz do corredor projetava minhas sombras sobre a prateleira vazia. Foi então que compreendi algo que fez meu estômago gelar. Alguém já havia procurado exatamente aquilo que eu acabara de descobrir. Diane não precisou me perguntar nada sobre a prateleira vazia. Na verdade, ela nem precisou me confrontar. 2 dias depois, comecei a receber ligações de parentes com quem não falava havia anos. Todos usavam praticamente o mesmo tom cuidadoso e preocupado, como se tivessem recebido o mesmo roteiro antes de me telefonar. Minha tia Carol foi a primeira. Emily, querida, ouvi dizer que você está conversando com advogados. Ela fez uma pausa calculada, deixando a acusação pairar no ar. Seu pai acabou de ser enterrado. Você realmente acha que este é o momento certo para isso? Eu não havia procurado advogado algum. Não tinha contado nada para ninguém fora daquela sala de conferências. Mesmo assim, entendi imediatamente o que estava acontecendo. Diane estava construindo uma versão da história antes que eu tivesse a oportunidade de contar a minha. Ela estava preparando o terreno com os familiares que provavelmente acreditariam mais facilmente em uma viúva abalada do que em uma filha que havia passado 12 anos longe de casa. E ela estava fazendo isso com inteligência. Diane nunca dizia diretamente que eu estava atrás do dinheiro. Ela apenas plantou a dúvida e deixou que o luto e os comentários fizessem o resto. Eu voltei para casa por causa do funeral, respondi a Carol, mantendo a voz tranquila. Foi só por isso. Não é isso que Diane está dizendo. Não discuti. Sabia que uma discussão só alimentaria a história que ela estava tentando construir. Lembrei das últimas palavras do meu pai na gravação. Primeiro descubra a verdade. Então deixei as ligações continuarem. Uma após outra, cada conversa parecia um pequeno teste para medir até onde eu conseguiria manter o controle. E passei por todas elas dizendo o mínimo possível. Enquanto isso, Daniel estava avançando muito mais rápido do que eu esperava. No terceiro dia, ele me ligou e pediu que eu fosse ao escritório naquela noite. Quando cheguei, havia uma nova pasta esperando sobre a mesa. Era mais fina do que a anterior, mas, de alguma forma, parecia carregar um peso ainda maior. 6 semanas antes de seu pai morrer, Daniel disse, empurrando um documento na minha direção, Diane tentou alterar o beneficiário de uma das contas de investimento dele. Olhei para o papel. A instituição recusou o pedido. A assinatura não correspondia ao registro original. Fiquei encarando a carta de rejeição.
Presa atrás dela estava uma cópia das duas assinaturas. A verdadeira assinatura do meu pai era firme, inclinada e precisa. Ao lado dela estava a outra versão, parecida à primeira vista, mas suave demais e confiante demais nos lugares errados. Ela tentou falsificar a assinatura dele, murmurei, mais para mim mesma do que para Daniel. Eu ainda não consigo provar que houve intenção criminosa, ele respondeu com cautela. Mas consigo provar que a tentativa aconteceu e foi recusada. Ele abriu outra coisa no computador. E encontrei mais uma informação. Na tela havia um e-mail enviado pelo meu pai 4 meses antes de morrer. A mensagem tinha saído do endereço profissional dele e sido enviada para a assistente de Charles. Eram apenas 3 linhas, sem qualquer explicação. Não entregue meus arquivos pessoais a Diane. Se ela solicitar alguma coisa, diga que estão arquivados. Li 2 vezes. Meu pai estava doente, sabia que seu tempo podia estar acabando e, mesmo assim, continuava pensando vários passos à frente. Em silêncio, ele estava criando uma barreira ao redor da verdade antes mesmo de alguém perceber que aquela barreira precisava existir. Naquela mesma noite, quando voltei para casa, encontrei a porta do meu quarto aberta. Eu tinha certeza de que a havia fechado naquela manhã. Meu laptop continuava sobre a mesa. Não tinha sido roubado. Apenas estava alguns centímetros deslocado para a esquerda. Para a maioria das pessoas, aquilo não significaria nada. Para alguém treinada para perceber pequenas alterações em um ambiente, significava muito. Nada de valor havia desaparecido. Minhas joias continuavam no lugar. O dinheiro que eu mantinha guardado na gaveta também estava intacto. Só uma coisa havia sumido. Uma cópia do extrato bancário que Daniel me entregará. Eu tinha deixado aquela folha dobrada dentro de um livro na mesa de cabeceira. Fiquei parada na porta por alguns segundos, sentindo novamente aquela mesma certeza gelada que havia experimentado no escritório do meu pai. Quem entrou naquele quarto não estava interessado nas minhas coisas. A pessoa queria descobrir exatamente quanto eu já sabia. Não confrontei Diane. Também não liguei para a polícia por causa de uma simples cópia de documento desaparecida. Fiz o que meu treinamento havia me ensinado, registrei tudo. Anotei o horário, fotografei o quarto como estava e guardei minhas coisas. Depois arrumei uma bolsa. Antes da meia-noite, eu já estava hospedada em um hotel próximo à rodovia. A caixa com os arquivos restantes do meu pai estava trancada no porta-malas do meu carro, estacionado na garagem do hotel, em um lugar que eu conseguia enxergar da janela do quarto. Na manhã seguinte, Diane me ligou. A voz dela carregava uma mistura calculada de preocupação e confusão. Emily, por que você foi embora? Eu precisava de um pouco de espaço, respondi, observando o movimento dos carros através das persianas. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Tempo demais para ser apenas alguém magoada com a minha decisão. Então perguntou com cuidado, como se estivesse escolhendo cada palavra. Charles entregou alguma coisa para você? Meu coração acelerou, mas meu pensamento permaneceu firme, exatamente como acontecia antes de uma reunião importante durante meu serviço. De repente, tudo parecia mais claro. Ela não perguntou se eu estava bem. Não quis saber quando eu pretendia voltar. Em menos de 30 segundos, Diane queria descobrir se eu agora tinha aquilo que ela mesma vinha procurando no escritório do meu pai. Não sei do que você está falando, respondi. Claro que não, ela disse rápido demais. Eu só estou preocupada com você. Desliguei alguns minutos depois. Sentei na beirada da cama e fiquei olhando para a pasta que Daniel havia me entregado. Agora ela estava segura sobre a mesa de cabeceira, longe das gavetas daquela casa em que eu já não confiava. Também pensei na ligação da minha tia e em como a história já estava circulando entre os parentes. Eu teria voltado para casa apenas atrás do dinheiro. Aquela versão de mim era exatamente o que Diane precisava que todos acreditassem. Uma filha amarga. Interesseira. Ingrata. Nada disso correspondia à realidade. Mas finalmente entendi o plano dela. Diane não estava tentando me convencer de nada. Ela estava tentando convencer todo mundo antes que eu tivesse a oportunidade de contar a minha versão. 5 dias depois, Daniel pediu que eu voltasse ao escritório. Dessa vez, havia algo diferente em sua voz. Não era exatamente urgência.
Parecia mais a satisfação silenciosa de alguém que acabará de encontrar a última peça de um quebra-cabeça montado no escuro. Assim que me sentei diante dele, Daniel foi direto ao ponto. Seu pai não deixou apenas provas, Emily. Ele alterou a própria estrutura do fundo. Esperei que explicasse. Aprendi há muito tempo que termos jurídicos parecem muito menos complicados quando alguém os traduz para uma linguagem normal. Você é a principal beneficiária da participação que ele tinha na Bennett Infrastructure. Isso já está definido. Mas seu pai colocou uma condição. Ele fez uma pausa. A transferência só pode ser concluída depois que o administrador responsável, neste caso você, verificar todas as transações financeiras realizadas durante o período final da vida dele. Todas? Todas. Cada transferência, cada assinatura, cada conta. Recostei-me lentamente na cadeira. A compreensão veio de uma vez, quase como a sensação de finalmente conseguir respirar depois de prender o ar por tempo demais. Meu pai não havia simplesmente deixado uma fortuna para mim. Ele havia criado um mecanismo. Um mecanismo que só poderia ser ativado se cada movimentação financeira fosse analisada. E isso significava que todo o dinheiro que Diane havia transferido teria de aparecer durante a revisão. Ele não havia violado nenhuma regra para fazer aquilo. Apenas criou uma porta que, quando aberta, levaria diretamente à verdade. Ela não sabe disso, falei. Não, Daniel confirmou. Diane ainda acredita que concluir o inventário será apenas uma formalidade. Na cabeça dela, você é o problema. Ele me encarou. Ela não faz ideia de que as próprias transações são o gatilho. Isso explicou o que aconteceu 3 dias depois, quando Diane pediu uma reunião de mediação por meio do próprio advogado. O nome dele era Whitfield, um homem alto e extremamente tranquilo, que claramente ainda não tinha percebido o tamanho do problema que sua cliente havia colocado nas nossas mãos. A reunião aconteceu no escritório de Daniel. Uma mesa comprida separava os dois lados. Diane apareceu vestida de cinza claro, serena, abatida e com a postura perfeita de uma viúva que a família já havia escolhido acreditar. Robert teria vergonha do que você está fazendo, ela disse antes mesmo de alguém abrir uma pasta. Não respondi. Nas últimas 2 semanas, eu havia aprendido que o silêncio podia ser muito mais eficaz do que qualquer discussão. Em vez de discutir, empurrei o primeiro documento pela mesa. $24.500 transferidos para uma conta ligada à empresa de Kylie. Os olhos de Diane desceram rapidamente para o papel e depois voltaram para mim. Sua expressão continuava impossível de decifrar. Coloquei o segundo documento sobre a mesa. $31.000. Depois veio o terceiro. Foi nesse momento que alguma coisa mudou na postura dela. Nada exagerado. Apenas uma pequena tensão nos ombros, quase imperceptível. Era o tipo de reação de alguém que estava refazendo os cálculos mentalmente. Seu pai autorizou essas transferências, Diane afirmou. Ele sabia da situação do Kylie. Queria ajudá-lo. Daniel se inclinou um pouco para frente, mantendo a voz completamente calma. Então você não vai se importar se verificarmos a autenticidade dessas autorizações. A sala ficou tão silenciosa que o silêncio parecia fazer barulho. Whitfield olhou de lado para Diane. Ela não respondeu. É exatamente para isso que estamos aqui, eu disse. E falei sem ameaça, sem tentar impressionar ninguém. Era apenas um fato colocado sobre a mesa junto com os documentos. Pela primeira vez, a tranquilidade de Diane começou a desaparecer. Não virou choro. Foi algo mais cru. Ela me encarou através daquela mesa. 12 anos de distância e um funeral estavam entre nós. Então ela finalmente disse aquilo que, provavelmente, guardava desde o momento em que voltei para aquela casa. Você ficou longe por 12 anos. Eu fui quem cuidou dele. As palavras me atingiram mais forte do que eu esperava, porque havia uma parte de verdade nelas. Ela realmente esteve presente durante os anos em que eu perdi feriados por estar longe, durante as viagens e nos inúmeros dias comuns que formavam a rotina de um casamento. Pensei novamente na voz do meu pai na gravação. Mesmo descrevendo a própria traição de Diane, ele não falava dela com ódio. Naquele momento, compreendi que luto, culpa e raiva podiam existir ao mesmo tempo sem que um sentimento anulasse o outro. Você tem razão, respondi.
Você esteve ao lado dele. Mas isso nunca lhe deu o direito de tirar dinheiro dele. Diane não encontrou uma resposta. Whitfield pediu uma pausa, e a reunião terminou sem nenhum acordo. Mais tarde, descobri que aquele resultado era justamente o que Diane menos queria. A pausa deu a ela tempo suficiente para cometer o maior erro de todos. 2 dias depois, Charles me ligou. Sua voz estava tensa de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Diane havia entrado em contato diretamente com ele, sem a presença de nenhum advogado. Com muita cautela, quase falando de maneira carinhosa, perguntou se ele estaria disposto a dizer que Robert estava confuso durante os últimos meses de vida. Nada muito grave, segundo ela. Apenas o suficiente para levantar uma dúvida e talvez manter a disputa pela participação da empresa longe de um tribunal. Charles não concordou. Também não discutiu com ela. Apenas ouviu. Depois fez exatamente o que alguém que passou 30 anos construindo uma relação de confiança com meu pai faria, registrou a conversa de maneira adequada e entregou as informações ao próprio advogado, que então as encaminhou para Daniel. Quando soube de todos os detalhes, percebi que alguma coisa havia mudado para sempre. Aquilo já não era uma questão da minha palavra contra a de Diane. Não era mais simplesmente a desconfiança de uma filha enlutada contra a versão de uma viúva igualmente abalada. Agora havia documentos, registros e decisões concretas que podiam ser examinados. Diane já não era apenas alguém sendo acusada. Aos poucos, ela mesma estava reunindo as provas que sustentavam o caso contra si. Não houve aquela cena dramática de tribunal, com o juiz batendo o martelo e todos na sala prendendo a respiração. A vida real raramente termina como nos filmes. O que aconteceu foi bem mais discreto. O processo de inventário acabou levando a uma reunião de acordo em uma sala de conferências muito parecida com aquela onde tudo havia começado. Luzes fluorescentes, uma mesa comprida e um profissional registrando silenciosamente cada palavra. Quando o advogado de Diane solicitou aquela última reunião, o conjunto de evidências contra ela já tinha se tornado praticamente impossível de ignorar. Tudo apontava para o mesmo desfecho. Na noite anterior, Daniel explicou a situação para mim, contando os elementos um por um, como se estivesse conferindo uma lista de documentos importantes. As transferências bancárias. O formulário de beneficiário que havia sido rejeitado. O e-mail que meu pai enviará ao escritório de Charles. A assinatura suspeita. Os documentos ligados à empresa de Kylie. E, por fim, o relato formal de Charles sobre a tentativa de Diane de convencê-lo a mudar sua versão dos acontecimentos. Ela praticamente não tem mais margem para negociar, Daniel disse. Whitfield sabe disso também. É por isso que eles pediram essa reunião, em vez de esperar que nós tomássemos a iniciativa. Quem acabou cedendo primeiro foi Kylie. Não por lealdade a mim. O próprio advogado dele o chamou para uma conversa e explicou que ele poderia enfrentar consequências legais por ter recebido dinheiro que, segundo as evidências, havia sido transferido com autorizações questionáveis. Kylie então prestou um depoimento que surpreendeu até Daniel pela rapidez com que desmontou parte da história de Diane. Ele disse que a mãe havia contado que o dinheiro era um investimento feito pelo meu pai no projeto imobiliário. Só havia um problema. Kylie nunca havia conversado com Robert sobre investimento algum. Não existia ligação. Não havia e-mail. Não havia contrato ou documento assinado. Ele simplesmente acreditou no que a mãe dizia, como alguém costuma acreditar na própria família até chegar o momento em que continuar acreditando deixa de parecer seguro. Naquela última reunião de acordo, sentei novamente diante de Diane. Observei aquela mulher que durante semanas havia mantido uma aparência impecável de controle finalmente ficar sem espaço para sustentá-la. O advogado dela fez praticamente toda a conversa. Diane mantinha os olhos baixos, concentrada nas próprias mãos ou na mesa. Em qualquer coisa, menos em mim. Os termos foram definidos aos poucos. Diane devolveria a maior parte do dinheiro transferido de maneira irregular, fazendo com que os valores retornassem ao patrimônio do meu pai. Também abriria mão de qualquer reivindicação sobre a participação dele na Bennett Infrastructure. O que permaneceria com ela seriam os bens que realmente lhe pertenciam por direito, incluindo determinados patrimônios construídos durante os anos de casamento. Porque, apesar de tudo o que havia acontecido, nem todos os momentos daquela relação tinham sido falsos. Eu fiz questão de respeitar isso.
Não queria uma vitória que apagasse as partes verdadeiras da vida dela. Queria apenas que aquilo que havia sido escondido deixasse de permanecer escondido. Seria fácil desejar mais. Em algumas noites, sozinha naquele quarto de hotel, eu espalhava os documentos sobre a cama e me pegava imaginando como seria tirar tudo de Diane, inclusive a casa. Talvez aquilo parecesse uma forma de compensar o desequilíbrio que eu carregava por dentro. Mas sempre acabava ouvindo novamente a voz do meu pai na gravação. Não lute porque está com raiva. Primeiro descubra a verdade. E foi isso que eu fiz. E quando toda a verdade finalmente estava exposta, percebi que não precisava de mais nada. O equilíbrio já havia sido restaurado por conta própria. Depois que os documentos foram assinados e as pessoas começaram a deixar a sala, Diane me encontrou no corredor em frente ao escritório de Daniel. Ela parecia menor do que nas últimas semanas. A postura elegante e controlada que vinha usando como uma espécie de armadura desde o funeral finalmente tinha desaparecido. Você acha que venceu porque me desgastou com advogados? Perguntou em voz baixa, quase tremendo. Fiquei olhando para ela por alguns segundos. Pensei nas ligações que ela havia feito durante aqueles 12 anos, perguntando sobre minhas missões com uma preocupação que, naquela época, parecia completamente sincera. Lembrei dos feriados em que ela preparava um lugar à mesa para mim, mesmo sabendo que eu provavelmente não conseguiria voltar para casa. E agora, por trás dessas lembranças, havia outra realidade. Enquanto isso, ela vinha transferindo dinheiro discretamente para o próprio filho, enquanto meu pai tentava entender o que estava acontecendo pelas costas dele. Não, respondi. Meu pai venceu. Ele sabia exatamente o que você faria depois que ele não estivesse mais aqui. Por um instante, algo mudou no rosto dela. Não chegou a ser arrependimento, mas parecia compreensão. Como se finalmente estivesse percebendo a dimensão de tudo que meu pai havia preparado sem que ela sequer desconfiasse. Eu apenas segui as instruções dele. Não esperei pela resposta. Saí para o estacionamento e encontrei uma tarde completamente comum. Carros passando, pessoas seguindo suas rotinas e vivendo dias normais, sem a menor ideia do que havia acabado de acontecer dentro daquele prédio. Entrei no meu carro e fiquei alguns minutos parada antes de ligar o motor. Não me sentia triunfante. Também não estava exatamente aliviada. Era apenas uma sensação de silêncio, semelhante ao que sentimos depois de concluir uma missão para a qual treinamos durante muito tempo, mesmo sabendo que nunca quisemos precisar realizá-la. Naquela noite, Charles me ligou. Ele não perguntou sobre os termos do acordo. Perguntou como eu estava. Eu não tinha uma resposta simples, e ele percebeu isso. Não insistiu. Em vez disso, disse: seu pai teria orgulho da maneira como você lidou com tudo isso. Fiquei em silêncio. Não porque você venceu, ele continuou. Mas pela maneira como escolheu vencer. Pensei bastante nisso depois que desligamos. Na diferença entre vingança e justiça. Entre destruir alguém e simplesmente se recusar a continuar escondendo a verdade sobre o que essa pessoa fez. Eu não gritei. Não humilhei Diane diante dos parentes que, no começo, haviam duvidado de mim. Deixei que os documentos falassem por si. Eles tinham uma força muito mais estável do que qualquer coisa que minha raiva pudesse produzir. Pela primeira vez desde o funeral, consegui dormir uma noite inteira. Não acordei às 3 da manhã com o coração acelerado, tentando descobrir qual seria a próxima coisa que eu ainda não tinha percebido. Mas meu pai havia deixado mais uma coisa para mim. Charles havia mencionado aquilo rapidamente, quase como um detalhe, no dia em que nos encontramos pela primeira vez naquela sala de conferências. Não era uma prova. Não era dinheiro. Era algo completamente diferente. E só agora eu estava preparada para descobrir o que era. Cerca de 3 semanas depois que o acordo foi oficialmente concluído, Charles me chamou novamente ao escritório. Seria a nossa última conversa naquele lugar. A casa em Richmond já estava anunciada para venda. Diane havia se mudado discretamente para uma residência menor do outro lado da cidade. Desde aquela conversa no corredor do escritório de Daniel, eu não havia falado com ela novamente. Não havia mais nada a dizer que os extratos bancários e os documentos assinados já não tivessem deixado claro. Naquela tarde, quando entrei no escritório de Charles, ele não me levou para a sala de conferências.
Dessa vez, me conduziu até o próprio espaço de trabalho. Era menor, mais acolhedor e coberto por 3 décadas de fotografias, inaugurações de obras, festas de aposentadoria e algumas imagens antigas do meu pai usando capacete de segurança, muito mais jovem do que eu conseguia realmente lembrar. Charles colocou sobre a mesa uma pequena caixa de madeira, com os cantos desgastados pelo tempo. Era o tipo de objeto que claramente havia passado por muitas gavetas antes de chegar até ali. Seu pai me entregou isso no mesmo dia em que gravou aquela mensagem para você, Charles explicou. Pediu que eu guardasse até que tudo estivesse resolvido. Ele não queria que você abrisse isso enquanto estivesse no meio de uma disputa. Abri a tampa devagar. Lá dentro estava o relógio antigo do meu pai. Aquele que ele usará praticamente todos os dias durante a minha infância. A pulseira de couro estava marcada por décadas de uso, e o vidro tinha alguns riscos, mas os ponteiros continuavam funcionando perfeitamente. Debaixo do relógio havia uma carta dobrada 2 vezes. Reconheci imediatamente a letra dele. Estava mais firme do que eu esperava para alguém tão doente quando escreveu aquelas palavras. Comecei a ler ali mesmo, de pé, no escritório de Charles. Não achei que conseguiria chegar até o carro antes de abrir a carta. Meu pai escreveu sobre o dia em que me formei e fui oficialmente nomeada para o serviço. Contou que passou uma semana inteira falando sobre aquilo para todo mundo na empresa, até que Charles finalmente precisou pedir que ele parasse de mencionar minha conquista em todas as reuniões. Depois falou sobre o dia em que me viu partir para o treinamento básico. Contou que ficou parado na entrada de casa muito depois de meu carro desaparecer na estrada, tentando convencer a si mesmo de que não estava com medo. Então cheguei às últimas linhas. A letra estava um pouco mais forte naquele trecho, como se ele tivesse pressionado a caneta contra o papel para garantir que aquelas palavras permanecessem ali, independentemente do que acontecesse depois. Foi a frase que finalmente me desarmou. Passei anos ensinando você a seguir seu próprio caminho. Só nunca imaginei que um dia seria eu quem precisaria depender dessa força. Chorei no escritório de Charles. Chorei de verdade pela primeira vez desde o funeral. Não era apenas tristeza. Era algo mais completo. Talvez alívio. Talvez a dor estranha de finalmente compreender alguém de maneira mais profunda depois que essa pessoa já partiu, quando durante a vida você nunca conseguiu enxergar toda a história. Nos meses seguintes, tomei uma decisão que não estava nos meus planos. Não mexi na maior parte do dinheiro que recebi com o acordo envolvendo a participação da empresa. Deixei os recursos investidos, intocados, seguindo uma estratégia paciente e cuidadosa. Era exatamente o tipo de decisão que meu pai teria tomado. Mas reservei uma parte. Com a ajuda de Charles, criei algo pequeno em homenagem a ele, uma bolsa de estudos para filhos de funcionários da Bennett Infrastructure que quisessem cursar engenharia, buscar uma certificação profissional ou seguir carreira no serviço público, como eu havia feito. Não era algo grandioso. Não tinha placas enormes, cerimônias luxuosas ou publicidade. Era apenas uma forma de transformar uma parte do que meu pai deixou em uma oportunidade para alguém que ainda estava começando a construir o próprio caminho. Não havia nenhum prédio com o nome dele. Nenhuma placa em um saguão. Apenas uma maneira de garantir que aquele jeito silencioso e cuidadoso de agir com integridade continuasse fazendo diferença no mundo, mesmo depois que ele não pudesse mais estar presente. Charles fez questão de que a empresa contribuísse com o mesmo valor para a bolsa. Acho que, para ele, aquilo também era uma forma de lidar com a perda. Antes de retornar à minha unidade, fui ao cemitério em uma manhã cinzenta. O vento atravessava as árvores sem folhas e deixava o frio ainda mais intenso. O relógio do meu pai estava no bolso interno da minha jaqueta, e não sobra lápide, como algumas pessoas talvez deixassem uma lembrança. Eu ainda não conseguia me separar dele. Algumas coisas a gente simplesmente precisa manter por perto. Fiquei ali por muito tempo, muito mais do que havia planejado, observando minha respiração formar pequenas nuvens no ar gelado. Você me disse para não lutar com raiva, pai, falei em voz alta, e minha própria voz soou mais firme do que eu esperava naquele cemitério vazio. Deixei o silêncio responder por alguns segundos. Então eu não lutei. O vento aumentou um pouco, fazendo as folhas secas correrem pelo caminho. Eu lutei com inteligência. Enquanto dirigia para longe do cemitério, pensei em tudo que Diane havia acreditado nas primeiras semanas depois do funeral.
Ela achava que controlar a casa, o dinheiro e a versão da história que todos acabariam ouvindo significava ter poder. Ela estava enganada. Meu pai havia entendido algo que ela nunca conseguiu enxergar. Ele não deixou para mim um plano de vingança. Deixou a verdade. E, mais importante, deixou a disciplina necessária para lidar com ela sem transformar tudo em uma guerra movida pela raiva. Minha madrasta acreditou que a morte do meu pai finalmente colocaria tudo o que ele possuía sob o controle dela. Mas estava errada. Porque a coisa mais valiosa que meu pai deixou não foi o dinheiro, nem as participações na empresa e nem sequer aquele envelope com meu nome. Foi a verdade documentada. E, quando finalmente tive essa verdade nas mãos, não precisei destruir Diane. Apenas parei de protegê-la das consequências daquilo que ela mesma havia feito. Se essa história despertou alguma coisa em você, conte nos comentários o que achou e de onde está acompanhando. Eu gosto de saber até onde essas histórias chegam. E, se você gosta de narrativas sobre segredos de família, reviravoltas e verdades que aparecem quando ninguém mais espera, acompanhe o canal para não perder as próximas histórias.